Agora os itens 49 e 50. Aí fala o seguinte. Disse que dois números estão em razão áurea se o quociente do maior deles pelo menor for igual a essa razão aqui. 1 mais raiz de 5 mais raiz quadrada de 5 sobre 2. Presente em diversas medidas da natureza, esse número está associado à beleza e é usado por artistas na confecção de suas obras. Uma pausa rapidinho, só para a gente comentar sobre essa razão áurea. Ela vem de uma sequência numérica parecida com a PA, né? A sequência de Fibonacci. E essa sequência ela é muito particular aqui na prova do Pares da primeira etapa, porque fatalmente, dificilmente você vai encontrar falando dela em livros didáticos, tá? Os livros didáticos eles abordam mais o estudo da progressão aritmética, da progressão geométrica, PA e PG, porque é uma conclusão óbvia da função de primeiro grau, a PA, e da função exponencial, a PG. Como essa razão áurea ela não se enquadra nem na PA e nem na PG, é uma sequência numérica interessante por esse dado que ele está falando aí, que é presente em várias medidas da natureza, e isso realmente se confirma, e muita gente utiliza isso assim. Então, o PAS usa muito, tá? Prova sim, prova não. Ele aborda a razão áurea. Ai, Flávio, que agora eu vou desesperar. Você disse que os livros didáticos não abordam, possivelmente os professores não abordam em sala, muito raramente, quando sobra tempo. Eu mesmo, quando faço assim, eu pego uma questão e mostro para os alunos, tá? A utilização da razão áurea. Mas eu vou dizer uma coisa para você também, não estressa com isso. Tá? O que você precisa saber sobre razão áurea, na maioria dos casos, eles colocam no enunciado igual colocou aí. O que você precisa é saber trabalhar com ela. E o que é a razão áurea? Ele falou aqui, ó, são dois números, ou melhor, pode ser até menos do que isso, né? A informação. Dois números estão em razão áurea se o quociente do maior pelo menor for igual a isso aqui. É isso que você precisa saber, tá bom? Divide um número grande por outro número menor. Se der o resultado daquilo ali, ele está em razão áurea, tá? Você não precisa estressar com isso, nem procurar se aprofundar e querer saber tudo sobre a razão áurea, não. Não precisa. Isso aí que ele traz na prova é suficiente, tá? Então, ó, considerando essas informações, julgue os itens a seguir. Na pintura de Frida Kahlo, se os diâmetros do Sol e da Lua satisfazem a razão áurea, quer dizer, quando dividir um pelo outro, tem que dar esse valor que está aqui no enunciado. E se o diâmetro do Sol é 14 centímetros, então o diâmetro da Lua é maior do que 9. Bora conferir então a afirmação aqui, ó, o item 49. Se os diâmetros do Sol e da Lua satisfazem a razão áurea, o Sol é maior que a Lua, né? E ele está falando aqui que é o quociente do maior pelo menor. E o que ele nos está dando aqui no item é o diâmetro do Sol, aqui, ó, que é 14. E o item afirma sobre o da Lua. Então, isso aqui quer dizer o seguinte, se eu pegar 14 e dividir pelo diâmetro da Lua que eu não conheço, vou chamar de x, isso aqui tem que dar a razão áurea. 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2. E aí nós vamos partir para fazer o cálculo simples com a calculadora. Tá? Antigamente, quando ele não usava calculador, as calculadoras não forneciam os valores das raízes, isso aqui ficava um cálculo mais complicado e elaborado de fazer. Agora, com calculadora, gente, bora pegar o valor que sai lá, tá? Então, ainda mais porque aqui ele faz uma afirmação de maior ou menor. Quando ele afirma maior ou menor, o item já está me dizendo que eu não vou chegar num resultado exato para a questão. Então, essas aproximações aí eu posso utilizar. São as manhas da prova que você tem fazendo a prova. Então, eu tenho aqui, ó, quanto que vale a razão áurea? É 1 mais a raiz de 5 dividido por 2. Então, eu vou fazer aqui, ó, raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5, que dá aquele valor irracional, mais 1, dividido por 2. Aí na calculadora aparece aproximadamente 1,6180. Como o último dígito ali vai ser 0, né? Dessa sequência eu vou parar no 618. Então isso aqui, ó, é 1,618. Então nós podemos usar assim agora, ó, 14 sobre x, que é o diâmetro do Sol sobre o da Lua, vai ficar igual a 1,618
618. Aí vira uma matemática básica, para a gente poder resolver, né? Nós vamos pegar aqui, ó, passa o x para cá. E aí você tem 1,618x igual a 14. E agora, esse 1,618 passa dividindo. Então, x vai ficar igual a 14 sobre 1,618. Pronto, aí vamos para a calculadora de novo. Isso aqui é aproximado, né? Que eu estou fazendo aproximações. Então, é só pegar 14 e dividir por 1,618. Na calculadora que aparece um valor 8,65. Aproximadamente, né? Então, já que o cálculo acabou, ó, qual é a afirmação? Se os diâmetros do Sol e da Lua satisfazem a razão áurea, se o diâmetro do Sol é 14, então o diâmetro da Lua é maior do que 9. Não, a afirmação está errada, né? Que aqui ele deu 8,65. Não é maior do que 9. Não chega até 9. Então, esse item 49 aqui ficou errado. Tá? Sobre razão áurea, então o que eu te falei. Não estressa querendo estudar agora, pegar materiais por fora para tentar. Se você quiser fazer isso por curiosidade, ok. Mas para a prova do PAS, não há necessidade. Eu não vejo necessidade. Basta você ler as questões, que ele fatalmente vai te dizer qual o valor que interessa para você poder trabalhar. Tá? Então, agora o próximo item, que é o 50. Se dois números em razão áurea, se dois números estão em razão áurea, e cada um deles for dividido por um mesmo número diferente de zero, os números resultantes também estarão em razão áurea. Ora, isso aqui está certo, porque parte de um princípio que tudo que você faz, igual a equação, tudo que você faz de um lado da equação, se você fizer igual, ela continua igual, você não muda o sinal. A mesma coisa funciona nas divisões. Vamos escrever aqui só para tornar mais claro. Se dois números estão em razão áurea, quais são esses dois números? Não conheço. Então, se eu não conheço, eu posso chamar um de x e outro de y. Se eles estão em razão áurea, eu sei que x é maior do que y, né? Do jeito que ele afirmou lá no enunciado. É um quociente, é uma divisão. Então, se dois números estão em razão áurea, e cada um deles for dividido por um número diferente de zero, se eles estão em razão áurea, isso quer dizer que essa divisão tem que dar isso aqui, ó. 1 mais raiz quadrada de 5 dividido por 2. Beleza? É isso aí. Se está em razão áurea, tem que dar esse valor. Ele está falando que se você pegar agora esses números e dividir eles por um mesmo valor, eles vão continuar em razão áurea. Olha só. Então, eu vou pegar onde eu tenho o resultado, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Dá uma olhada nisso aqui. Se eu pegar 1 mais raiz de 5 sobre 2 e fizer assim, vou dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor, ó, e cada um deles for dividido por um mesmo número, diferente de zero, óbvio, que a gente não pode dividir por zero. Então, eu vou pegar esse que está aqui em cima e dividir por um outro valor. Escolhe qualquer um. Eu vou escolher o 6. Eu gosto do número 6. E o de baixo também divide pelo mesmo valor, 6. Olha só, pelo que a gente conhece de procedimento simples de cálculo, esse 6 que está aqui com esse 6 que está embaixo, a gente até simplifica, né? Na etapa de cálculo. Se você for fazer a divisão das frações aí, você vai manter a de cima e multiplicar pelo inverso do que está embaixo. Esse 6 de cima com 6 de baixo, ele simplifica. Então, quando você faz isso, qual é a resultante? É o mesmo número, ó. É 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então, é verdade a afirmação. Esses dois números que estão em razão áurea e cada um deles for dividido por um mesmo número diferente de zero, os números resultantes também estarão em razão áurea? Tá certo isso aqui. Outra afirmação mais, né, puxado para o lado teórico, para a gente poder fazer. Beleza?